Olá, amigos. Bem-vindos à semana de Iridologia. É com muito prazer que estamos aqui recebendo vocês para esse aprendizado fantástico que é a iridologia. O tema da nossa videoaula 1 são os tipos constitucionais de íris. Hoje vocês vão aprender, de acordo com as cores da íris, quais são as suas características e debilidades e como a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida só conhecendo a cor da nossa íris. Então, para começar o nosso estudo, nós vamos conceituar um pouco sobre iridologia. A íris é essa parte colorida dos nossos olhos. Ela é um músculo, né, que dilata e contrai de acordo com a incidência de luz do ambiente. Mas na íris, nós podemos encontrar registros da constituição orgânica de uma pessoa e como ela se apresenta durante a vida. Também as características comportamentais dessa íris. E a base desse reflexo que acontece na íris é chamado de reflexo neuroóptico. É uma ligação que existe com mais ou menos 500 mil de fibras nervosas da íris com as glândulas do sistema nervoso simpático que ficam situadas no pescoço. Então, esse nervo óptico que tem no nosso olho transforma a nossa íris numa espécie de monitor de televisão do corpo, onde a gente consegue observar todos os sinais do que estão acontecendo no nosso corpo. O cérebro capta, envia para o nervo óptico e ele imprime um sinal na íris. Então, nós vamos aprender nessa semana de iridologia algumas características para que vocês já possam conhecer um pouco mais sobre essa ciência. Ela é uma ciência fundamentada na observação. Então, a gente tem que aprender a observar bem a nossa íris, né? E esses fatos são demonstrados com o exame iridológico. Então, todo esse conjunto nos dá a ideia da saúde de cada indivíduo, suas debilidades, sua herança genética, as transformações que estão se processando no corpo a nível físico e mental, né? Através das mudanças que vão ocorrendo na íris, a gente vai acompanhando as mudanças que ocorrem no nosso corpo. Nós já sabemos que todas as células do corpo, elas se comunicam umas com as outras, né? Existe uma comunicação celular. Os nossos neurônios, né, são as células do cérebro, elas são um verdadeiro laboratório químico. E o olho nada mais é que uma extensão desse incrível laboratório que vai enviar para essa parte colorida do olho, para a íris, milhões de informações, sendo que algumas são visíveis, outras não. É claro que quanto melhor o nosso equipamento, mais a gente vai conseguir ver essas modificações na íris e vai poder entender o que está se processando no corpo. Mas isso é um papo mais lá para frente, porque o interessante agora para vocês é conhecer algumas dessas alterações que a íris nos mostra. Esse estudo da iridologia, ele foi feito por vários médicos e terapeutas que dedicaram suas vidas ao desenvolvimento da iridologia nos 4 cantos do mundo. Mas hoje a gente pode dizer que estão bem definidas 3 escolas de iridologia. A primeira é a escola orgânica ou a iridologia clássica. Ela observa a densidade da nossa íris, né? A gente sabe que densidade é a relação entre massa e volume de um corpo. Então, toda íris, ela tem uma densidade, uma quantidade de fibras que compõem essa íris. E é essa quantidade de fibras que é utilizada como método de identificação de pessoas em vários países.
Mas a iridologia clássica vai observar essa densidade, vai observar a topografia da íris, né? Porque ela é quase, o pessoal diz que parece um solo lunar, que ela tem crateras, né? Tem elevações. Então, a gente vai observar a topografia do tecido iridal. Observa também a lateralidade física. Através da íris, a gente pode perceber se você usa mais o lado direito ou o lado esquerdo do cérebro. E isso também tem uma interpretação comportamental através disso, né? E tudo isso foi desenvolvido pelo Dr. Bernard Jensen, que é um cientista americano. E ele diagnostica através de todo esse estudo todos os tecidos do nosso corpo, os órgãos, as glândulas, além de estudar também os arcos e os anéis que surgem na nossa íris. A segunda escola é a escola constitucional, também conhecida como iridologia alemã, onde se observa pela cor os sinais cromáticos que aparecem na íris, que são sinais que mudam, né? Às vezes a nossa íris muda de cor, então a gente vai falar sobre isso. Então as íris são definidas em algumas constituições de acordo com a coloração da sua íris. E também estuda as marcas, né, os sinais que aparecem nessa íris e o psiquismo. Essa escola da iridologia constitucional alemã, ela foi desenvolvida e pesquisada durante 43 anos pelo Dr. Joseph Deck. E ela analisa essa constituição geral do indivíduo. E hoje o nosso tema é exatamente sobre essa escola, a iridologia alemã, porque nós vamos estudar as constituições de acordo com a cor da íris. E a terceira escola bem definida que existe hoje de iridologia é a iridologia comportamental, que é muito difundida, né? Ela é fantástica, é muito utilizada aqui no Brasil, a gente tem muitos iridólogos comportamentais. E ela é baseada num modelo desenvolvido pelo Danny Johnson, chamado método Haid. Danny Johnson nos mostra as características de comportamento e de relacionamento das pessoas, quem combina com quem, quais as suas aptidões profissionais. Ela estuda os arquétipos, os padrões de introversão, extroversão, os anéis, a predominância cerebral e algumas áreas específicas também. Então, nós vamos dar início hoje a essa escola da iridologia alemã. Ela é de grande importância, né? A iridologia, ela ajuda muito no nosso dia a dia, porque ela tem uma característica de ação preventiva da nossa saúde. O diagnóstico através da íris possibilita o conhecimento das áreas mais frágeis do nosso corpo, aonde a gente deve tomar cuidado. Então é como se a gente estivesse andando numa estrada e a estrada fosse sinalizada. Então tem lugares onde a gente pode ter uma velocidade maior, tem lugares que tem curvas perigosas, a gente precisa diminuir a velocidade, né? Então, quanto mais a gente conhecer a nossa estrutura física, melhor a gente vai viver no nosso dia a dia, porque a gente vai entendendo melhor as nossas condições e podendo usufruir de maneira mais saudável durante a nossa passagem no mundo, né? Então, assim a gente vai entendendo o organismo das pessoas, do paciente. E o iridólogo, então, com todas essas informações, ele pode estruturar um tratamento e orientar as pessoas aos hábitos de vida que elas devem ter e evitar certas condições para não ter doenças futuras. Por isso ela tem essa ação preventiva. O organismo, então, esse iridólogo, ele trabalha geralmente, a iridologia faz parte da medicina natural, então o iridólogo trabalha muito com desintoxicação, com a reconstituição de algumas áreas do corpo, né, com a nutrição, com a preservação,
antes que aquele quadro se torne uma coisa mais crônica, mais degenerativa, sendo até, quem sabe, irreversível. Então, esse trabalho preventivo é basicamente uma conscientização. E nós vamos ter a oportunidade durante essa semana de aproveitar para tirar dúvidas, para a gente conversar sobre tratamentos, né? Vocês vão poder fazer perguntas. Então, vão anotando tudo que vocês desejarem, porque nós vamos ter um momento para isso, para vocês enviarem essas dúvidas e a gente responder dentro do possível. Esse trabalho de conscientização vai conduzindo vocês a uma melhor observação e funcionamento do seu próprio corpo e da sua própria mente. A medicina preventiva é uma grande oportunidade de melhorar a saúde do homem, pois os bons hábitos geram saúde e essa saúde conquistada vai sendo transmitida de geração em geração. Quanto mais a gente cuida da nossa saúde, melhor serão as gerações futuras. Então, a prevenção hoje ela é considerada a medicina do futuro. E é por isso que a gente está aqui com essa intenção de divulgar a iridologia, porque com certeza a gente vai ter oportunidade de viver não só mais, como com mais qualidade de vida. E assim a gente vai encontrar o segredo da nossa boa saúde em todos os aspectos, já que a Organização Mundial de Saúde define como o estado de saúde é o estado de total equilíbrio físico, mental, emocional, né, e social. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio para poder ter mais longevidade e qualidade de vida. Então eu vou mostrar para vocês agora um slide que tem os 3 tipos constitucionais de íris. É claro que cada tipo desse vai ter subtipos, mas vamos focar primeiro nos 3 tipos constitucionais de íris. O tipo linfático, que é a íris azul, verde ou cinza. O tipo hematogênico, que são as íris castanhas, do castanho claro ao marrom bem escuro, quase preto. E o tipo biliar misto ou hepatobiliar. Existem várias formas de você falar sobre o biliar, mas ele nada mais é que uma mistura das outras 2 íris, né? A pessoa aquela pessoa que tem uma cor de íris mais indefinida, você fica sempre na dúvida se a pessoa tem uma íris mais para verde ou mais para castanha, às vezes de acordo com a roupa muda a cor da íris. Mas quando você fotografa a íris, que você vai ampliar, você vê que o fundo daquela íris é verde ou azul. Então essa pessoa é a íris mista biliar. Então vamos começar falando sobre a constituição linfática, que é a íris azul, verde ou cinza. Elas são consideradas linfáticas porque elas têm como órgão de choque o sistema linfático. O órgão de choque é aquele órgão que costuma dar problema, né? Quando a gente é mais jovem, de acordo com o seu estilo de vida, você pode não ter problema nenhum. Mas com a idade, com o tempo, ou se você não tiver uma vida mais ou menos equilibrada, você vai começar a ter problemas no sistema linfático. Então, nesse tipo de íris, as reações metabólicas, né, as mudanças que acontecem no nosso corpo, elas costumam ser mais lentas. Então, tanto para você adoecer, quanto para você se recuperar, isso acontece de forma mais lenta, tanto no aspecto físico como mental também. O sistema linfático é um sistema que está presente em todo o nosso corpo. Ele acompanha o sistema circulatório, só que num nível mais superficial. Enquanto o circulatório é mais profundo, o sistema linfático é mais superficial. E ele é constituído por alguns órgãos, como ele é constituído pela linfa, que são essas veias fininhas que carregam esse líquido. Vocês já repararam quando vocês fazem um arranhãozinho, um corte mais superficial, que às vezes sai uma aguinha, né? Uma aguinha branca, assim, transparente? Essa é a linfa.
Então, ele é constituído pela linfa, que é esse líquido, os ductos que levam o líquido, os linfonodos, né, que são onde ficam armazenados, né, essas toxinas que são carreadas pelos ductos, e também alguns órgãos como o baço, né, as amígdalas, que hoje são chamadas de tonsilas, o tecido linfóide, adenoides. Então, tudo isso constitui o sistema linfático. E o sistema linfático é um sistema de eliminação de toxinas, né? Então, quando o sangue não consegue chegar a certas áreas do nosso corpo, a linfa faz esse papel de carrear essas toxinas, levar para os linfonodos e ali ele vai ter contato com o sistema circulatório para poder eliminar essas toxinas. Então, o que acontece com as pessoas que têm a íris azul, verde ou cinza, né? Que são as íris linfáticas? Ele possui esse sistema linfático sobrecarregável. Ele começa a sobrecarregar muito o sistema linfático. Ele tem dificuldade de eliminação de toxinas. E aí acaba ocasionando uma tendência à retenção hídrica, né? Aquelas pessoas que começam a acumular esses líquidos no corpo porque não eliminam, então esses líquidos vão ficando acumulados e provoca essa retenção hídrica. E aí essa retenção hídrica pode ocasionar uma acidez no nosso corpo. Então é muito comum a gente ver íris azuis com áreas esbranquiçadas, né? Vocês vão ver agora no próximo slide um subtipo da íris linfática, conhecido como linfático puro. Ele é caracterizado pela íris azul com o colarete esbranquiçado. O colarete é essa linha que circunda a pupila, né, que delimita a área gastrointestinal. Então, vocês podem ver nessa foto que toda essa linha em torno da pupila, ela está esbranquiçada. E, além do mais, as trabéculas da íris, as trabéculas são as fibras da íris. Na característica, para a gente reconhecer um linfático puro, essas trabéculas são ligeiramente onduladas e moderadamente espaçadas. Então, a gente consegue enxergar as fibras da íris meio onduladinhas e um pouquinho espaçadas. Então, esse tipo, o linfático puro, ele tem uma característica de predisposição a afecções catarrais. O que é o catarro? Quando o sistema linfático está superativo, ele está com muitas toxinas ali para poder eliminar, o nosso corpo começa a ficar ácido. Então, tudo que é esbranquiçado na íris mostra acidez. E aí, essa acidez faz com que as mucosas do nosso corpo produzam muco, né? Elas chamam mucosas porque elas têm produção de muco. O nosso corpo, ele é forrado, né, pela epiderme, pela pele do lado de fora. E por dentro, as nossas cavidades são revestidas de mucosas. Então, a gente tem a mucosa oral, a mucosa nasal, a mucosa respiratória. Tudo são mucosas. E essas mucosas são células que têm característica de produzir muco. Então, a acidez, para que o organismo se defenda da acidez, para que não gere outros problemas, não agrida as mucosas, ela começa a produzir muco para se defender. Então, esse tipo da íris branco acinzentada, né, esse azul esbranquiçado, ela é característica de uma pessoa que tem tendência a afecções catarrais e geralmente é por causa do sistema linfático. E os locais mais comuns são o trato respiratório superior, né? Então, amígdalas, alvéolos pulmonares, tratos alimentar, às vezes o urogenital também pode ter problemas de muco.
E frequentemente essas pessoas têm eczemas na pele, né? Que começa, o pessoal chama, começa a aparecer perebas, um monte de coceirinhas, um monte. O que são os eczemas? É a desordem catarral na pele, né? A pele também é um sistema de eliminação. A gente diz que a pele é considerado o terceiro rim, porque ela ajuda também na eliminação de toxinas. E aí ela, para se defender dessa acidez, ela começa a ter muco também na pele, que são os eczemas. Então essas pessoas têm tendência a desenvolver essas ites, esses problemas respiratórios superiores, a bronquite, a rinite, várias características, são tudo características de íris linfática, por causa do excesso de acidez. E o segundo tipo da íris linfática, que a gente pode perceber até a olho nu, é muito fácil de reconhecer, se chama o subtipo hidrógeno. Vocês vão perceber pelo slide, né, que está sendo mostrado, que na periferia da íris, na borda exterior, na borda externa da íris, tá cheio de pontinho branco, né? A gente chama isso de rosário linfático. Então, quando a íris aparece com todas essas bolinhas brancas na sua periferia, como a gente pode dizer, floculações, como se fossem floquinhos brancos na periferia da íris, na zona externa da íris, né? Esses feixes são o rosário linfático. E isso revela um sistema linfático congestionado. Então ali ele já está, ele não está só ativo, ele já está congestionado. E isso provoca uma reação alérgica no corpo da pessoa, né? Porque todo o sistema imunológico já começa a querer defender o corpo de todas essas toxinas que não estão sendo eliminadas, então o sistema imune já entra em alerta. E aí qualquer carga, ele sempre vai estar em alerta. Ele pode não estar ativo, mas qualquer carga adicional de substâncias, como algum tipo de alimento alérgico, ou pólen, ou poeira, ou fumaça, qualquer carga adicional vai deflagrar o processo alérgico. Então, as pessoas que têm esse rosário linfático, essa íris com essas contas de bolinha, como se fosse um rosário esbranquiçado, são pessoas consideradas linfáticas, subtipo hidrógeno, tá? E pode também ter reações como bronquites asmáticas, diarreias, artrites, rinites, várias complicações, né, que a gente vai aprendendo a se defender dessas complicações. Uma das características mais fáceis da gente mudar é a alimentação, porque existem muitos alimentos que são produtores de muco. Então, as pessoas que têm essas características de íris, elas devem eliminar esses alimentos, substituir por outros. Um deles é o leite, né? O açúcar, a farinha branca. Tudo isso são alimentos que provocam muita acidez no corpo e aí vai cada vez a pessoa ter mais reações desse tipo. Então, corrigindo a alimentação, corrigindo hábitos de vida, é possível você conseguir conviver de uma forma muito mais tranquila e saudável. Então, como a gente falou, né, as áreas mais atingidas são essas áreas de mucosa, pulmão, mama, pescoço, virilha, diafragma, cavidade nasal, né? E muitas vezes essas pessoas ainda vai no exame da íris apresentar lacunas no trato respiratório, na área de pulmão e brônquios, porque se ela não corrige as causas, se ela não vê quais são os gatilhos, né, que provocam essa atividade alérgica, isso vai provocar aparecimento de lacunas na área do pulmão e dos brônquios.
E isso é facilmente visível na íris. Lagunas são sinais inerentes que a gente chama, são tendências genéticas. Geralmente a pessoa de olho azul, ela vem de uma família que tem essa característica e isso é passado de pai para filho. Então, quanto mais você corrigir a sua saúde hoje em dia, você vai estar dando melhores condições para os seus descendentes terem uma saúde mais forte, né? Consiga viver de uma forma melhor. Então, a maioria dos tipos hidrógenos que aparecem com essas continhas na periferia da íris é encontrada nos olhos das pessoas linfáticas, com a íris azul ou verde. Mas, ocasionalmente, ele está presente também na íris mista ou biliar. É possível encontrar também essa mesma característica na íris mista ou biliar. E aí, nesse caso da mista biliar, geralmente os erros digestivos são as principais causas desse congestionamento linfático. Então, fica mais fácil de corrigir essa situação. Essas pessoas também podem perceber que a eliminação da transpiração, né, quando ela está num ambiente de muito calor, né, começa a aparecer coceiras na pele, um monte de coisa. As pessoas geralmente se dão melhor num clima mais ameno, num clima que a transpiração provoca reações como esses eczemas, muitas vezes a bronquite, a diarreia, né? Mas toda essa parte fisiológica, ela tem também uma explicação emocional, porque a gente sabe que tudo no nosso corpo começa primeiro na nossa mente, né? Então, os estudos do Danny Johnson, que é da área comportamental da íris, ele diz que se a gente olhar por um ângulo não material, se a gente não for olhar só pelo ângulo físico, a gente considera as alergias como uma expressão da necessidade da pessoa de controlar os estímulos do meio ambiente. Então, quando a pessoa tem um ataque alérgico, isso é análogo, né? É como se fosse uma agressão reprimida, advinda de embates com esses estímulos externos desconfortáveis. Então, as pessoas que têm essa característica, quando elas estão numa situação emocional onde elas não conseguem controlar muito bem esses estímulos do meio ambiente, numa situação desconfortável, isso também provoca a reação alérgica. Então, a imunidade cai, né, a pessoa fica desconfortável e aí vem a reação alérgica também como consequência. Então, uma coisa puxa a outra, né? O mental puxa o físico e assim por diante. Então, vale a gente conhecer essa situação para a gente aprender a se controlar melhor, né? A não deixar que a nossa vida seja eternamente essa briga, né, alérgica, que é muito desagradável. A gente sabe que as pessoas sofrem muito quem tem isso. Vamos passar agora, então, para o terceiro subtipo da íris linfática. Nós falamos do linfático puro, que é aquele que tem a íris branco-azulada, com aquela linha do colarete bem esbranquiçada. Falamos do rosário linfático, né, que é o tipo hidrogenoide, quando ele tem essas pontinhas brancas. E vamos falar agora sobre o terceiro subtipo da íris linfática, que se chama debilidade no tecido conectivo. Nossa, que nome grande esse que arrumaram, né? Mas isso nada mais é do que essa foto. Vocês podem reparar nesse slide que essa íris é uma íris que tem a densidade fraca, ou seja, o tecido iridal é muito tem poucas fibras na íris. A densidade é fraca porque ela tem poucas fibras. Então ela tem muitas aberturas na íris, como se fossem pétalas, né? A gente chama de lacunas também. Então a gente percebe nessa íris, todo o tecido dela é caracterizado
por essas lagunas. Então, esse subtipo, né, o debilidade no tecido conectivo, ele é reconhecido por esse estroma da íris frouxo, difuso, né? A presença de lagunas, de sinais como se fossem favos de mel, é uma forte característica desse tipo de íris. Essa pessoa, ela tem predisposição ao enfraquecimento do tecido elástico, ou seja, os tecidos têm pouco tônus, né, na pele, então o tecido elástico ele é mais fraco e com isso a pessoa desenvolve possibilidades de pitoses, que são quedas, né? Então você pode ter queda da parte intestinal, queda da parte urogenital, pode ter problemas de varicosidades, hemorroidas, anomalias na espinha, subluxações, tudo porque falta esse tecido elástico, não ter esse tônus bem desenvolvido. Então, essa constituição genética fraca causa dificuldades em todos os órgãos e sistemas, porque todos os nossos tecidos são compostos, né, de colágeno, elastina. O sistema imunológico também começa a ter uma resposta defeituosa. Fraqueza no tecido conjuntivo resulta em acumulação gradual de resíduos através dos rins e dos tecidos conjuntivos. E essa deficiência acaba gerando problemas estruturais que incluem joelhos, tornozelos, subluxações na coluna vertebral, né? Então a pessoa começa a ter esse tipo de problema. Esse tipo também não segura eficientemente minerais no organismo, especialmente cálcio e magnésio, que são os minerais que fazem esse controle, né, dos nossos tecidos, do tônus, né, o cálcio e o magnésio. Um contrai e o outro relaxa. Então, são minerais deficientes e a pessoa tendo esse conhecimento da íris dela dessa forma, ela pode, desde uma idade mais jovem, começar a suplementar esses minerais, já que ela tem essa dificuldade de armazenamento e aí isso pode provocar consequências mais graves no futuro. Então, da íris linfática, né, nós falamos sobre 3 subtipos e agora nós vamos mudar para outra constituição, a constituição hematogênica. Constituição hematogênica são as pessoas de íris marrom, desde o marrom claro até o marrom bem escuro, quase preto. E ela também é chamada de íris sanguínea, íris hematogênica ou íris sanguínea. Esse tipo, ele tem um metabolismo voltado para a hematose, que é a troca de gases, né? De gás carbônico e oxigênio. Então, ela envolve exatamente o sangue, por isso ela é chamada de íris sanguínea. Ela envolve todo o sistema cardiocirculatório e o sangue. Esses são os principais problemas da íris linfática, da íris hematogênica, né? Como a gente chama, os órgãos de choque, aqueles que costumam dar problema. Então, é o sistema, na íris linfática, é o sistema linfático. Na íris hematogênica, só o nome hemato, já vem de sangue, são sistema cardiocirculatório e sangue. Então, o portador dessa íris apresenta reações intensas, enquanto o linfático tem as reações mais lentas, né? Tanto para ele ficar doente como para ele se curar é bem mais devagar. Na hematogênica, não. As reações são mais rápidas. Tudo na hematogênica é mais rápida. E os processos agudos são caracterizados por inflamações exacerbadas. Então, a gente, quando estuda medicina natural, a gente aprende que existem 2 tipos de doença, agudas e crônicas, né? Então, a íris hematogênica, ela é mais voltada para as doenças agudas, que é aquelas que acontecem assim, de repente,
rápido. E as crônicas são aquelas que a gente carrega pelo resto da vida, são as reações mais lentas, né? Você vai tratando aos poucos. Então, a íris hematogênica, ela é subdividida em 2 subtipos, o hematogênico puro e o hematogênico com ansiedade tetânica. O hematogênico puro, como vocês podem ver nesse slide, é aquela íris castanha que não tem os anéis de estresse. Vocês vão ver esses anéis no outro slide. Então, é uma íris que tem a densidade forte, as fibras bem unidas, bem compactas, né? Então, ela fica assim, você vê o olho todo fechadinho, todo tecido todo parecendo uma trama bem fechada. Você não vê buracos quase, nada disso. Então, esse é o hematogênico puro. E a característica do hematogênico puro é que ele tem as reações, como a gente falou, muito ocultas, né? Ou seja, é aquela pessoa que usa e abusa, faz o que quer e nunca sente nada. Porque as reações estão acontecendo dentro do corpo, mas ele não sente, ele não tem quase reação nenhuma. Então, os processos, quando ele vai descobrir, os processos às vezes já estão mais adiantados, porque ele não tem quase sintoma do que está acontecendo no corpo dele. Esse é o hematogênico puro. Ele tem uma saúde que parece ser muito boa, mas como ele abusa muito, porque ele nunca sente nada, muitas vezes ele vai ter problemas depois da segunda metade da vida, porque ele não se cuida quase, né? Quase não vai ao médico, não toma remédio, não se cuida, e aí começam a aparecer os problemas na segunda metade da vida. E, como eu esqueci a palavra, é reatividade. Ele tem menos reatividade no organismo, tá? Vamos falar então agora do segundo subtipo, que é ansiedade tetânica. Olhem nesse slide a quantidade de anéis de estresse que tem nessa íris. Então, a ansiedade tetânica se chama isso, ó, vários anéis de estresse na periferia da íris. São como os sulcos, né, que vão se formando. São verdadeiras rugas no tecido da íris. E isso porque quando a gente está estressado, a gente geralmente fica com muita tensão, né? E o tecido da íris fica tenso e vai formando verdadeiros sulcos no tecido da íris, que são os anéis de estresse. Esses anéis de estresse, eles também têm a característica que foi interpretada por Danny Johnson, e como ele adotou o nome de anéis de realização. Porque toda pessoa realizadora, ela é um pouco estressada. Ela quer que as coisas aconteçam. Então, o fato de você ter anéis de estresse não é necessariamente uma coisa ruim. Significa também que você é uma pessoa realizadora. Hoje em dia é difícil a gente pegar alguém que não tem anéis de estresse. Só mesmo crianças ou idosos é que chegam numa condição de vida que às vezes não tem anéis de estresse. Embora há uns 30 anos atrás, 40 anos, quem tivesse 3 anéis de estresse era considerado à beira de um colapso nervoso. Hoje, os bebês até já nascem com anel de estresse por causa do estresse da mãe. Então, vocês vejam como que o estresse hoje é considerado a doença do século, né? Porque é difícil quem não tem essa doença. E isso pode ocasionar pessoas que vivem em estado de ansiedade, quase que constantemente. Pessoas irrequietas, pessoas que são perfeccionistas, né, que querem tudo do jeito delas, impacientes, que não aceitam a procrastinação nos outros e com isso acabam sendo intolerantes com seus parceiros. Então são condições que quem tem esse anel deve se cuidar para ter uma vida mais tranquila. A pessoa que tem ansiedade tetânica, que a gente chama, ela costuma ter tensão neuromuscular, né? Então,
Então, os próprios nervos, né, fazem com que os nossos músculos fiquem tensos. Então, é tudo problemas de origem psicossomática. Elas costumam ter taquicardia, ansiedade, dores de cabeça tensionais, cólicas uretrais, né? Porque o estresse faz com que diminua os sucos gástricos e aí a comida começa a fermentar no estômago, porque não tem suco gástrico para digerir. Então começa a ter cólicas intestinais, cólicas biliares, né? Então são tudo características dessas condições geradas pelo estresse. São pessoas extremamente sensíveis, estão sempre em busca de alguma coisa. Quanto maior a quantidade de anéis, mais fortes são essas características na personalidade da pessoa. São pessoas que sonham, né? Têm muitos sonhos, são predispostas muitas vezes a estados neuróticos, a estresse nervoso. E geralmente essas pessoas às vezes têm dificuldade de conseguir realizar relacionamentos duradouros devido ao seu idealismo e perfeccionismo e intolerância com seus parceiros, tá? Vamos agora então para um subtipo que a gente chama de diátese lipêmica. Eu coloquei ele nessa ordem porque a foto que eu coloquei da diátese lipêmica está com a íris hematogênica, mas essa diátese pode ser encontrada em qualquer constituição de íris. Existe na íris linfática, existe na íris hematogênica e existe na íris biliar. Diátese lipêmica é essa íris que apresenta essa opacidade córnea, né? A nossa íris vai ficando opaca, né? Toda esbranquiçada, como se tivesse uma nuvem envolvendo ela. E isso mostra distúrbios no metabolismo de gorduras, risco cardiovascular aumentado, né? Porque quando você tem problemas de gorduras acumuladas nas paredes das veias e artérias, você começa a ter problemas cardiocirculatórios, pressão alta, né? Começa a ter entupimento das artérias. Então você tem tendência também a uma insuficiência gastrointestinal, porque as gorduras precisam ser metabolizadas na região gastrointestinal. Costuma ter lagunas em volta do colarete, projetando-se nas áreas, tanto na área ciliar, que é a área fora do colarete, como na área pupilar, que é a área dentro do colarete. Costuma ter problemas endócrinos e orgânicos, né? Pode desenvolver diabetes, pode desenvolver vários tipos de doença. Então, toda a íris demonstra essa tendência à disfunção gástrica, biliar e hepática, porque quem cuida do metabolismo de gorduras é o fígado e a vesícula. Então, se esse metabolismo não está sendo bem emulsificado, né, a bile, que ajuda nessa emulsificação das gorduras, isso mostra que tem uma disfunção nessa região. Os sintomas podem apresentar endurecimento, entumecimento abdominal, você fica com aquela sensação de que comeu um boi, flatulência, né, tem muitos gases envolvidos, funcionamento irregular dos intestinos, os intestinos não funcionam bem, pode ter constipação, intolerâncias, né, pode ter desenvolvimento de arteriosclerose, como eu falei, que as veias vão ficando endurecidas de tanta coisa que fica acumulada nas paredes, alta taxa de lipídios no sangue e hipertensão. Então, para tratar essa pessoa, é preciso regular e melhorar a digestão, trabalhar essa digestão de gorduras. Não adianta só ficar tomando remédio, as estatinas que os médicos dão, e você continuar sempre com esse problema de gordura. Melhorar essa assimilação, regular o metabolismo de açúcar no sangue, estimular o fígado, a bilis, as funções endócrinas, reduzir a hipertensão, estimular a desintoxicação do organismo através dos rins e promovendo a eliminação.
Tá? Então, essa seria a diátese lipêmica. Ela é mais comum aparecer em pessoas após os 50 anos de idade, mas hoje, infelizmente, devido a uma alimentação desregulada, é comum a gente ver pessoas mais jovens já com esses arcos esbranquiçados em torno da íris. A terceira constituição que nós vamos ver hoje é a constituição biliar, aquela que eu falei lá no início, que é a mistura da íris linfática com a íris hematogênica. Essa constituição biliar também é chamada de hepatobiliar, porque ela envolve toda a parte de fígado e vesícula, que são os órgãos de choque dessa íris. Essa íris também é chamada de íris miasmática, porque ela tem uma aparência assim de uma íris meio indefinida, meio suja, né? Você não sabe dizer qual é a cor daquela íris. É uma coloração mais escura, pigmentada, recobrindo uma camada mais clara, como vocês estão vendo aí no slide. Por baixo a gente vê que a íris é verde e por cima ela tem uma coloração acastanhada. Essa é a íris biliar. Então ela tem essa predisposição a problemas biliares, né, e hepáticos. Então é fígado e vesícula. E isso vem de complicações digestivas. Por isso a gente chama também de hepatobiliar. Quando essa íris apresentar essas placas castanho-amareladas, indicam que você pode desenvolver predisposição a problemas reumáticos. E isso pode envolver também intestino e pâncreas. O metabolismo dessa íris, ele é voltado para a eliminação de toxinas, né? E por isso ele envolve todo o sistema muscular, urinário e o hepatobiliar, que são os pontos sensíveis nessas íris. Então tem dificuldade de eliminação de toxinas e quando você vê uma íris com manchas psóricas, que são algumas pintas que aparecem na íris, essa condição de eliminação é mais agravada ainda, essa dificuldade ainda é maior. E essas pessoas podem desenvolver danos hepáticos e predisposição à litíase, que são pedras, tanto nos rins como na vesícula. Por isso, essa pessoa tem que priorizar na sua alimentação alimentos crus, que são mais ricos em enzimas, e ele facilita a digestão dos alimentos. As enzimas, elas contribuem muito para uma melhor digestão e evitar mais as carnes, essas coisas que têm mais dificuldade de digestão. Essa íris só tem um subtipo, que se chama ferrocromatoso. O ferrocromatoso é aquela dinâmica que aparece na íris com uma coloração castanho amarelada em torno da pupila. Alguns pacientes, quando fazem processos de desintoxicação, relatam que a íris vai voltando a ficar na cor original esverdeada. E é muito legal porque a gente vê a desintoxicação do organismo se processando através da íris. Então, metabolicamente, essas pessoas têm tendência a aumento de colesterol, e isso predispõe às pedras, né? Vai formando essas pedras. É aconselhável moderação em todos os níveis, principalmente na alimentação. Como eu falei, frutas, verduras cruas são de vital importância para a saúde desse tipo, né? E eliminar as toxinas, as partes de proteínas, porque ela também tem tendência a ácido úrico elevado. Na foto vocês estão vendo ali uma vesícula cheia de pedras. Eu estou mostrando como é que fica, porque isso é o colesterol que não, a bile que não está passando regularmente, e aí vai formando essas pedrinhas. E por fim, eu mostro um diagrama para vocês nesse slide, com todos os tipos de íris. A gente vê lá azul ou cinza, marrom e mista biliar, e seus subtipos característicos, que foram abordados, os principais, na nossa videoaula de hoje. Agradeço muito a atenção de todos. Nós teremos depois uma live onde vocês poderão tirar as dúvidas,
nós vamos divulgar, vocês vão receber a programação e aguardo vocês na nossa videoaula 2 com os padrões comportamentais. Até lá!